Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve virá, Jesus em breve virá. Cumprimentamos os nossos ouvintes e convidamos-los para partilhar a inspiração deste nosso novo programa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Provas e tribulações são parte da experiência dos filhos de Deus neste mundo de pecado. O Salvador não nos livra delas, mas está ao nosso lado na fornalha da aflição, confortando e fortalecendo. E tal será o galardão que ao fim dará ao vencedor, e as dores do presente parecer-nos-ão como nada. E agora a palestra de hoje por Roberto Rabelo. O seu tema: Fé em face de dificuldades. A fé em outros é a base da vida do homem. Muito do que fazemos baseia-se na confiança que temos em outras pessoas. Nós confiamos nos homens que trabalham no departamento de águas ou não beberíamos água. Confiamos nos nossos vizinhos ou não dormiríamos de noite. Confiamos nos homens do banco ou não depositaríamos nele o nosso dinheiro. A confiança do homem está posta também nas leis naturais. O lavrador semeia a sua terra confiando em que no tempo devido terás, e no devido tempo terás sol para a colheita. O criador de gado espera bezerros do seu gado e não girafas. O criador de ovelhas espera cordeiros e não veados. No laboratório, o estudante de química confia em que certas proporções de hidrogênio e oxigênio produzem água. Ele confia e não é desapontado. Temos confiança nos homens, pelo menos relativa confiança, e temos confiança nas leis naturais. Mas quando falamos em confiar em Deus, em confiar nele e assim lançar fora o temor, muitos erguem os sobrolhos. Não é estranho isso? A fé nos homens para as diárias atividades da vida não é credulidade. Ela se baseia em evidências, razoáveis evidências. Assim também a fé em Deus. O testemunho dos dois grandes livros de Deus, a natureza e as Escrituras Sagradas, é harmônico. E as profecias das Escrituras cumpridas na história apontam para o seu divino autor. Temos também o testemunho de milhões de cristãos que declaram haver a fé em Deus sido bênção para eles. Por que, pois, não ter fé? Por que não confiar em Cristo para a salvação? Por que não confiar nele para que cuide de nós e nos dirija à vida? As Escrituras ensinam que o turbado coração do homem está enfermo com o pecado e a única cura para esse mal é a confiança em Deus. Confiança também no Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nenhum outro remédio cura o mal do temor. O pecado traz a pena de morte. Mas Jesus morreu para sofrer por nós essa pena. Cristo, afirma São Paulo, morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, versículo 3. O que Jesus fez na cruz foi no interesse de todos os homens, mas a não ser que creiamos nele como nosso Salvador pessoal e aceitemos o seu ato de amor, o seu sacrifício expiatório não nos beneficiará. Que base temos para confiar em Cristo? O fundamento da fé é o testemunho das Escrituras Sagradas.
Lemos em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido nele, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Efésios 1:13. Notemos isto: depois de ouvir a palavra da verdade, as Escrituras, os cristãos de Éfeso creram em Cristo. As declarações do Sagrado Livro são a base da fé religiosa. Confiar em Jesus é crer nele de coração inteiro e amá-lo com não dividida afeição. Quando assim confiamos nele, o temor desaparece e descansamos na fé. Quando vamos a Cristo e buscamos perdão dos pecados pela fé nele, não necessitamos preocupar-nos quanto a perseverar com ele. A Escritura diz que ele é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. São Judas 24. E podemos depender de Jesus. Passará o céu e a terra, disse ele, porém as minhas palavras não passarão. São Mateus 24:35. Se quereis expulsar o temor do coração, meus amigos, começai a ler as Escrituras. Sugerimos que comeceis pelo Evangelho segundo São João. A mensagem desse livro é o maior antídoto contra o medo que podeis achar. Passai depois ao livro de Gênesis e lede a respeito do poder de Deus na criação do mundo. Lede também do seu cuidado pelos patriarcas e antigos profetas. Então lede todo o Novo Testamento. A palavra de Deus nunca muda, porque o seu autor não muda. Olhando ao mundo, vemos mudança em todas as coisas, nos fundamentos da sociedade, nas formas de governo. Até os nossos amigos por vezes mudam, mas Deus não muda. O mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. Quão apropriadas, pois, as palavras do cântico: que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Certa vez um incrédulo atacou a fé de uma humilde e pouco instruída mulher cristã. O homem fez à senhora uma longa lista de perguntas teológicas, mas ela não foi capaz de acompanhar a sua torrente de palavras, e nem foi capaz de refutar-lhe os argumentos. O incrédulo encerrou a conversa do seu lado, dizendo em tom de mofa: a senhora não sabe o que crê. Prontamente veio a resposta: mas sei em quem creio. Ela confiava em Jesus, e o Salvador nunca a desapontou. A piedosa senhora conhecia a Jesus por experiência, não por argumentos teológicos. Ante a fé que tinha, os seus temores se desvaneceram. Podemos ter a mesma fé simples em Cristo e ver os mesmos resultados. Mas, amigos, o que estamos dizendo não significa que ao vencermos o medo, por graça do céu, não mais teremos problemas, que cessam os desapontamentos, as mágoas, as dores. Essas coisas todos sofrem, tanto os filhos de Deus como o ímpio. Enquanto o pecado reinar, todos temos de enfrentá-las. Mas o cristão enfrenta-as vitoriosamente pela fé no Salvador. Deus não livrou da fornalha ardente os 3 cativos hebreus, mas esteve com eles no fogo. Ele não livrou Daniel de ser lançado na cova dos leões, mas fechou a boca dos leões, poupando a vida a seu servo. Deus não guardou São Paulo da tempestade que enfrentou quando a caminho de Roma. Enviou, porém, o seu anjo para confortar o apóstolo. Não impediu que seu próprio filho marchasse para a cruz, mas estava nele, sofria com ele, reconciliando consigo o mundo. Com muita frequência a mão protetora de Deus está conosco sem que o saibamos. Deus nos livra de perigos dos quais não temos consciência. Há um outro ponto que convém lembrar. As dificuldades e tristezas que nos sobrevêm podem, na providência divina, ser meios pelos quais Deus nos atrai de volta a Ele. Só a religião cristã traz aos que passam por provações a consolação de que mesmo as nossas tristezas podem ser manifestação da misericórdia de Deus e não da sua ira. O autor sagrado diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a todo filho que recebe. Hebreus 12, versículo 6. O Senhor Jesus Cristo muito sofreu e Ele era o Filho de Deus. Os que servem a Deus também passam pela fornalha do sofrimento, mas o Senhor está com eles na provação. Deus santifica o seu sofrimento e faz que seja uma bênção para eles e para outros. Por isso pode o cristão suportar tribulação mais que outros.
Ele pode dizer, sou um filho de Deus. Essa experiência revela o amor de Deus para comigo, o seu interesse em mim. Deus deseja a minha perfeição, por isso permite esta ardente prova, que no fim trará o bem. Jesus, meu Salvador, foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Nele, pois, confiarei. Por vezes, nem sempre, mas com frequência, dá-se o caso de que quanto mais perto estamos de Cristo, mais temos de sofrer por Ele. O próprio Senhor Jesus Cristo foi o príncipe dos sofredores. Quanto a Ele diz a Escritura, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, 8 e 9. Jesus sofreu por nós e Deus Pai sofria nele. A Escritura diz, em toda a angústia deles foi ele angustiado. Isaías 63, versículo 9. Pensai na solidão que o Salvador sentiu na cruz quando exclamou, Deus meu, por que me desamparaste? A solidão que a alma perdida conhecerá um dia, Jesus conheceu quando tomou o lugar do pecador e morreu por ele. Na cruz ele conheceu separação e solidão, tais quais nunca nós homens conheceremos no mundo. Temos um Salvador que nos compreende as dores, pois ele morreu de um coração quebrantado. Há conforto em saber que Jesus compreende e presta ajuda. Ao te assaltar o temor, amigo, confia em Cristo. Quando tudo parece perdido, confia nele. Profunda paz te encherá a alma se fizeres isto. O temor desaparecerá e começarás a viver verdadeiramente. Não te perturbes, pois, em face das dificuldades. Tem fé em Deus. Confia nele e verás um dia que todos os seus planos são justos. E o que te pareceu castigo era entranhável amor. E agora dizemos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.